Fala galera, História em Pauta número 54, dessa vez falando sobre historiografia americanista parte 2. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 54. Hoje falando, como sempre, para todos os trabalhadores e estudantes aqui do Morro Santana, de toda Porto Alegre, de toda a América Latina, de todo mundo. Aqui do meu lado o companheiro Rafael Freitas, vai dar o seu oi clássico aí. Fala galera! Em homenagem ao Felipe Carreira. E hoje o programa promete ser um programa bem reflexivo, porque nós vamos trazer alguns autores aí, algumas obras, né, que ajudam a entender e que estimulam a gente a estudar a nossa história da América Latina. E também são nossos principais referenciais teóricos, inclusive alguns autores ensejaram a criação do nosso núcleo de estudo americanista. É verdade. E lembrando que hoje, quem ficar ligado no programa, a gente vai fazer um sorteio de um livro que foi cedido gentilmente para nós pelo companheiro Mauro, lá da Ladeira Livros, que já fez um programa conosco, inclusive, sobre o assunto profissão livreiro. Lembrando que, parafraseando o Mauro Messina, basta tu não ser mau caráter para tu estar confrontando o sistema, porque esse sistema capitalista é o sistema do mau caratismo e de passar a perna do outro e se dar bem a partir de prejudicar e oprimir o outro. É verdade. Já deixar aqui um grande beijo para a Evelyn, lá de São Paulo, que nos acompanha todo domingo. Deixar uma saudação especial também para a Grace, para o Jonathan, lá de Caxias, e para todos os nossos ouvintes aqui de Porto Alegre, que é um grupo grande, que eu sei que nos acompanha aí, seja via FM 88.3 e seja a voz do morro.blogspot.com, que é o endereço eletrônico para escutar o História em Pauta e escutar a programação de excelente qualidade da voz do morro em todo mundo. Bom, nós estamos aqui regados a muito tomate natural e muito peixe frito e um chimarrão. E mais para acompanhar. Então, Freitas, começa aí indicando a tua primeira obra. Bom, minha primeira obra é a americanista, que é o tema de hoje. Minha primeira obra é do autor que deu origem ao nosso grupo, que é o grande Luiz Vitale, que é um trotskista, marxista, libertário, chileno e também argentino. Ele tem uma história de vida muito peculiar. Que jogava futebol com os Mapuches. Jogava futebol com os Mapuches, basquete e xadrez. Tudo com os Mapuches. Mas na época ele era um piazinho. Ele nasceu em 27, filho de um artesão e carpinteiro, e a mãe dele era professora. Ano que vem ele completaria 90 anos, então. Uma boa data, um bom 2017 vai ser um ano emblemático. Com certeza. E o Luiz Vitale, ele é um historiador argentino, chileno, também um militante político trotskista, marxista pero soy marxista libertário, dizia ele. Ele começou anarquista, depois se tornou um marxista trotskista. E ele participou do Partido Obrero Revolucionário na Argentina e do Movimento de Esquerda Revolucionária do Chile. Esse livro que eu vou comentar aqui. Qual é o nome do livro, Freitas? Olha, só quero chamar a atenção antes de começar a falar desse livro, que os três autores que eu vou tratar aqui têm uma síntese possível. Todos eles valorizavam a importância para uma revolução social, a emancipação da mulher. Todos os três, de maneiras diferentes. Esse livro do Luiz Vitale se chama História e Sociologia da Mulher Latino-Americana. Pô, legal esse livro, hein? Livro de 1981, que está disponível na internet gratuitamente, porém não há tradução. Esse livro aqui que eu tenho em mãos, ele é escrito no idioma pátrio do nosso historiador Luiz Vitale, escrito em espanhol. Fala sobre o papel das mulheres nas sociedades originais, para mostrar que a subordinação da mulher foi uma criação histórico-social. Depois que a sociedade se dividiu em classes, a mulher se tornou subordinada e dominada pelo homem. Isso está escrito inclusive no Manifesto Comunista. Ele mostra no livro dele como que a mulher era explorada e oprimida durante a época colonial e depois na era republicana, enfatizando o papel das mulheres que se destacaram em movimentos sociais.
mostra uma cronologia do papel da mulher na história da América Latina, até o surgimento do movimento feminista. Ele explica um pouco do papel e importância da mulher na Revolução Mexicana, na Revolução Boliviana de 52, a partir da Revolução Cubana, que é um marco na história da emancipação das mulheres na América Latina, e sobre o papel das mulheres no governo chileno deposto em 11 de setembro de Salvador Allende. Ele trabalha também um pouco sobre a integração da mulher na estrutura de divisão de classes na América Latina, as características específicas de exploração econômica das mulheres que formam a base para sua alienação e o papel que joga a exploração da mulher no contexto da acumulação capitalista mundial. E ele é um autor muito criativo porque ele trata sobre o machismo latino-americano, que é muito maior e mais forte do que o machismo nos Estados Unidos e na Europa. Ele trabalha a questão da mais-valia no trabalho não remunerado das mulheres e trata de assuntos delicados. Eu não conheço marxista que toque nesses termos que eu vou falar agora. Ele aborda um pouco sobre a questão do coito, sobre a questão do sexo, das preliminares, da ejaculação, da penetração do orgasmo. Olha, Relacionando com a teoria marxista. ele é um marxista sexólogo, então. Ele é um cara original, né? Totalmente original. Só quero chamar atenção para as fontes dele nesse livro. Freitas, eu acho que tu poderia selecionar um trecho aí pra ler esse livro aí. Tem, mas antes quero enfatizar as fontes. Tem um livro do Trotsky chamado A Mulher e a Família, que ele trata, e é muito importante. Ele trata também, usa como fonte, um documento do Partido Comunista de Cuba sobre o pleno exercício da igualdade da mulher. Lembrando que Cuba foi um grande referencial, não só para a emancipação feminina, mas para a educação e para a saúde de toda a América Latina. E um autor que é muito desconhecido, que eu estimulo a quem está nos ouvindo a ir atrás. Tomás Guevara. Conhece Tomás Guevara? Não conheço, eu conheço o Ernesto Guevara. Ele é especialista naquela população que fez a resistência mais forte ao imperialismo espanhol, que é os araucanos ou mapuches. Ah, é verdade. Tem até um texto que tu escreveu sobre a Guerra de Arauco no nosso blog. Esse autor, Tomás Guevara, ele trata... Tem 3 livros que o Luiz Vitale usa como fonte nesse livro sobre a história e a sociologia da mulher latino-americana, que trata sobre os araucanos. Os araucanos é a revolução da independência, a história da civilização da Araucania e psicologia do povo araucano. Olha só, psicologia do povo araucano. Será que ele conviveu com esse povo para perceber um pouco da psicologia deles? Bom, os Mapuche estão vivos até hoje, lutando contra as multinacionais. É possível que tenha assim, essa experiência, assim como o próprio Luiz Vitale, né, jogava futebol com os araucanos. E xadrez também. E xadrez. Então é importante se tratar sobre esse povo, os araucanos, que eles eram um povo matriarcal. Por isso que o igualitarismo social deles é superior a das sociedades, de outras sociedades originais e da própria sociedade capitalista, né? As sociedades matriarcais, elas são historicamente mais igualitárias do que as patriarcais. Isso é um dado histórico muito interessante. Bom, então eu vou ler um trecho de destaque aqui. Peço desculpa que eu vou ler gaguejando, com alguma insegurança, porque não é traduzido. Eu vou traduzir espontaneamente agora. O regime capitalista não inverte um centavo na reprodução da força de trabalho. A mulher se encarrega de fazer sem que o capitalismo retribua seu trabalho. Parece incrível, porém temos que repetir: o cuidado e a criança dos filhos, a criação dos filhos é um trabalho não remunerado. Atrás da ideologia que pretende idealizar o papel da mulher como mãe, estão os interesses do capitalismo para assegurar, sem inversão, a reprodução da força de trabalho. Não há consideração por esse labor como trabalho, senão como função natural da mulher, que permite o regime burguês evitar o pagamento do trabalho, tanto mais tedioso e sacrificante quanto aquele que se realiza nas fábricas, no comércio e nas oficinas. É verdade, tanto que muitos empresários e muitos, principalmente no início do século XX, né,
não aceitavam que a mulher trabalhasse depois da gravidez ou durante a gravidez. Tanto que a licença maternidade foi uma conquista das mulheres e que até hoje ainda é motivo de muita polêmica, porque muitos empresários aí gananciosos utilizam esse período da vida da mulher, muitas mulheres escolhem, optam por serem mães, né? Então eles utilizam esse momento até delicado da vida da pessoa para acabar expulsando ela do trabalho, despedindo ela. Só quero reforçar aqui, a partir do índice, aqui, o que é trabalhado nesse texto, que tem disponível gratuitamente aí no Google. É só colocar no Google História e com Y, Sociologia de la Mujer, M-U-J-E-R, Latino-Americana, tudo junto, Luiz Vitale, PDF, que se encontra esse livro. Trata aqui sobre o papel das mulheres. Como é que é dividido esse livro nos capítulos? O papel da mulher nas comunidades indígenas antes da conquista espanhola, as formas de exploração e opressão da mulher durante a época colonial e republicana, a condição da mulher no século XX, no Chile, na Argentina, Uruguai, México, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Cuba, o comportamento das mulheres nos cárceres das ditaduras militares. Aí ganha destaque de novo os Mapuche, as Maqui, que eram aquelas que guardavam a memória e a história do povo Mapuche, foi a principal referência para a resistência araucana, a ditadura de segurança nacional chilena. As mulheres na luta, a resistência contra as ditaduras da América Latina, aí que está de novo a questão das MAC, que se escreve M-A-C-H-I. Ainda vou fazer, estou produzindo ainda um verbete sobre elas. A atual inserção da mulher na estrutura de classe latino-americana, reflexões teóricas sobre a exploração econômica, opressão cultural e alienação da mulher. Aí tem aquele capítulo sobre as questões sexuais, que é um subcapítulo, a alienação sexual. E aqui que entra a questão mais importante do Luiz Vitale. Ele, além de criticar, ele propõe como superar isso. Ele sugere proposições para um programa de transição, de libertação da mulher, dividindo em reivindicações econômicas para a mulher assalariada e para a mulher que realiza o trabalho não remunerado, reivindicações sociais, políticas e culturais, métodos e práticas de luta para implementar o programa. Mas ele chama a atenção de que esse programa ele oferece para ser discutido com as mulheres. Ele acredita que as mulheres têm que definir quais as pautas da luta por sua própria emancipação. Então eu sugiro esse livro do Luiz Vitale, que é muito importante, tem poucas páginas, é bem fácil de ler, tem pouco mais de 120 páginas. E nós ainda vamos propagar o ideário desse grande americanista que foi o Luiz Vitale. É verdade. Lembrando que nessa semana teve lá na Argentina uma marcha, um grande protesto lá, um ato das mulheres contra a violência, né? E eu tô aqui no site do diarioliberdade.org, que traz um texto sobre esse ato. E em certo momento o texto fala assim, ó: sempre as greves protagonizadas pelas mulheres tiveram que enfrentar não apenas as forças da ordem e as patronais, mas também as condições sindicais tradicionais. Assim o fizeram as mulheres dos inquilinatos, onde viviam empilhadas as famílias operárias imigrantes em Buenos Aires de 1907, que protagonizaram a greve das vassouras contra os locatários usurários. Assim também as operárias têxteis de Massachusetts, nos Estados Unidos, na greve Pão e Rosas, de 1912. Ou as de São Petersburgo, que em 1917 saíram a reclamar pão, paz e abaixo o governo czar. Quando os dirigentes as aconselharam não sair em greve no Dia Internacional das Mulheres, os dirigentes sindicais, né, elas apoiaram os operários metalúrgicos que sucumbiam rapidamente, e a paralisação se propagou como um rastilho de pólvora por distintos sindicatos, alcançando o movimento estudantil e os pequenos comércios que baixaram suas portas, dando início à Revolução Proletária, que 8 meses depois despojaria o poder burguês. Longe de temer perder o protagonismo, as trabalhadoras sempre souberam que para enfrentar grandes inimigos é necessário ganhar a solidariedade de seus companheiros de classe. Esse artigo eu coloquei ali na página do grupo de estudos, na verdade, ali do Facebook. E é interessante a gente ver como as mulheres sempre tiveram, algumas mulheres estiveram sempre na vanguarda revolucionária dos principais acontecimentos, ainda mais na América Latina e na América como um todo, né? Enquanto na Europa a gente ainda tem
A gente já tem algumas mulheres um papel um pouco mais restrito pela ideologia e a formação social burguesa ser mais forte lá na Europa, né? Eu comentei aqui contigo, com nossos ouvintes, é que a síntese possível nos 3 autores que eu vou tratar aqui é a questão do feminismo. Eu botei no grupo também um trecho de um escrito do Mariátegui, que é o próximo autor que eu vou mencionar. Ele tem um escrito sobre as reivindicações feministas. Ele divide o feminismo em 3 partes, 3 vertentes. O pequeno. Eu acho melhor falar sobre isso na hora de falar sobre o livro dele? Vamos, sabe? Porque daí eu falo do meu, ó. Do livro que eu vou recomendar aqui, que é o História do Brasil, uma edição de 2012, do historiador Boris Fausto, que é um historiador vinculado ao partido do Fernando Henrique Cardoso, né, o PSDB, ao partido do Marquesan, do João Dória. Ele é petucanista, então. Petucanista, porque ao mesmo tempo que o PT é uma continuação do PSDB, né? E aqui vai uma crítica a todas aquelas pessoas que criticam as pessoas que fizeram a faculdade pelo ProUni e criticam o PT como se o fim de tudo fosse o PT, né? Fosse os meios e o fim de tudo. Uma pessoa não pode cursar o ProUni e criticar o PT, que aí é aparelhismo, né? Eu só dou espaço para os meus, então. O que não deveria ser um governo eticamente correto não deveria pautar por isso, né? Dar espaço só para os deles, só para os que concordam. Deveria criar programas que realmente tornem mentes pensantes, semelhante a Cuba. Que em Cuba a gente tem um governo lá do Partido Comunista, desde a Revolução de 59, e mesmo assim o governo deixa espaço no jornal Grama para críticas, coisa que o petismo aparentemente não aceita, né? Como nós, no nosso blog, a gente dá espaço a um texto aí totalmente oposto às nossas ideias do Paulo Falcão. É verdade, no grupo lá ele tem o espaço dele também, não censurando nada. E também é muito estranho, Freitas, alguns blogs que se dizem de esquerda não quererem publicar documentos, textos, porque esses textos eles foram produzidos por correntes partidárias ou militantes de certos partidos políticos. Eu acredito que pode ser considerado de esquerda esses blogs, mas porém não marxista, porque sem empirismo não há marxismo. É verdade. Então fica aí a crítica a todas aquelas pessoas que acham que só pela pessoa ser formada pelo ProUni ou receber algum tipo de programa social do governo, não tem o direito de criticar o governo. E também é esses blogs que se dizem de esquerda e que na verdade são contra partidos de esquerda, né? É o auto-isolamento. Nessa quinta-feira, só fazendo um parênteses antes de entrar aqui voltar ao autor de obra que eu estou indicando, nessa quinta-feira eu tive numa reunião, uma plenária, com vários grupos de esquerda, militantes do PT, do PCdoB, do PMDB inclusive, falando sobre as eleições aqui de Porto Alegre, né? E o senador Roberto Requião estava nessa plenária e ele foi muito claro. Umas frases que eu gostei de ouvir do senador Requião. A gente conhece a trajetória dele, né? Enquanto senador do PMDB, um partido aí que tem todos os defeitos do mundo, mas ele tem assim uma trajetória um pouco dissonante do resto do partido. E o que o Roberto Requião disse que me chamou a atenção? Que chamar todo o PMDB de golpista é fortalecer o golpismo. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado na hora de rotular, assim, de generalizar também. Porque às vezes tu, criticando tudo e a todos, tu acaba se isolando. E isso não é nada bom para a luta das esquerdas. Ainda mais na América Latina, conhecendo a nossa realidade histórica. Voltando ao livro aqui do Boris Fausto, esse livro é um livro tanto quanto didático, né? É um livro grosso, assim, tem 600 e poucas páginas, quase 700. Mas tem bastante figuras e tem uma linguagem muito acessível. Não tem aqueles vícios dos historiadores acadêmicos, né, de fazer livros com citações gigantescas que acabam perdendo o sentido. Não, o Boris Fausto fala de maneira bem sucinta. E isso até é um ponto positivo, né, para um historiador vinculado ao liberalismo, ao neoliberalismo. E ele é até bem crítico ao neoliberalismo, em certos pontos do livro. Traz uma linguagem bem acessível, traz uma cronologia da história do Brasil assim, bem bacana, que pode ser aproveitada nas salas de aula. E no final do livro ele também traz alguma biografia de políticos, principais políticos e militantes da sociedade brasileira. E eu destaquei aqui o seguinte trecho, que está na página 523. Oi? Esse trecho eu destaquei de uma parte do livro que ela é analisada ali, ela analisa os governos do PT
e do PSDB, depois da abertura política, né, da Constituição. E essa parte ela é escrita pelos filhos do Boris Fausto, que é o sociólogo Sérgio Fausto. Olá. E ela diz o seguinte, abre aspas: todavia, nem o PT, nem o Lula, que chegaram ao poder em 2003, eram os mesmos de 88. O partido havia deixado para trás a defesa de um governo dos trabalhadores, o rechaço à aliança com partidos que fossem de esquerda e, se não na retórica, com certeza na prática, o ideal de construção de uma sociedade socialista, em ruptura com o capitalismo e a chamada democracia burguesa. Tornaram-se um partido pragmático. Seus laços iniciais com governos sociais se enfraqueceram, à medida que os próprios movimentos perdiam força e autonomia. É compreensível um sociólogo de cunho liberal, né, vinculado a um partido neoliberal, e essa crítica ao governo petista, ao governo Lula e Dilma, enfim, mas vale a pena a reflexão, e talvez a gente não tenha se distanciado historicamente em tempo suficiente para ter uma análise mais desprendida de emoções e paixões sobre esses últimos 20 anos, né? Tem algum comentário, Fred? Eu sou um grande admirador do historiador Maurício Fausto. Eu acredito que, principalmente para quem é professor e dá aula, os livros dele são paradidáticos e bem simples, com ideias bem resumidas. Ele é muito objetivo, ele usa pouco adjetivos, ele mais descreve, narra acontecimentos. Então acho que empiricamente ele é muito importante. Esse livro aqui vale tanto para o pessoal que está terminando ali no ensino médio, quanto para o pessoal do ensino superior. Então fica aí a dica: História do Brasil, do Boris Fausto. Hoje em dia deve ter outras edições mais atualizadas, né? Mas ele não chega a se auto-superar o seu conservadorismo, no sentido que o Luiz Mariátegui, o Sodré e o Luiz Vitale conseguem abordar a questão da emancipação das mulheres. Só voltando que eu ia falar antes, que tu me interrompeu e eu acabei me perdendo todo, é que Mariátegui divide o feminismo em três partes: o burguês, o pequeno burguês e o proletário. E esse feminismo proletário que é o abraçado pelo Luiz Vitale nesse livro, História e Sociologia da Mulher Latino-Americana. Antes de tratar do outro tema, eu quero ler uma poesia feita pelo Niro Borges em homenagem aos nossos ouvintes de hoje. A poesia chama Pacíficos de Serviço. Seu descobrimento fora um engodo, porque o continente já era conhecido, de lá para cá foi dessa forma e modo que o atual Brasil foi construído? Responde, Paz. Não, primeiro eu vou não estou preparado para responder. Que foi colônia disso, não discordo. Discordo assim que deixou de ter sido. Foi portuguesa e inglesa, e nesse lobo onde se entrega. Que povo vendido. Como colônia aos norte-americanos, pacíficos de serviço, nós nos entregamos num golpe branco de uma elite parda. E o retrocesso há de durar tantos anos? Lutar por liberdade, de que modo vamos? Se a nossa esquerda é falha, e sempre tarde. Alguns setores sim. Um texto bem crítico às nossas esquerdas, e de tom nacionalista e ex-governista, né? Eu sugiro a essência petista. Eu sugiro ao Niro Borges que escreva um poema baseado em cada programa que a gente faz. Deixa aí o desafio para ele. Deve estar na escuta. Espero que sim. Então, Pedro, aproveita que está falando sobre o Mariátegui e fala sobre o livro dele que tu trouxe. Bom, começando a falar um pouco sobre a vida dele, José Carlos Mariátegui. Ele nasceu em 1895, durante a República Velha Brasileira. Ele faleceu em 30, durante a Era Vargas Nacional. Ele nasceu no sul do Peru, no interior, de família pobre, mestiço. Ele era deficiente físico, filho de uma índia costureira e de um funcionário público. Ele começou a sua vida profissional como profissional da imprensa, se tornou socialista em 1918. Então, de 1919 até 1924, conheceu vários países na Europa, convivendo com Gramsci, ele conseguiu o Partido Comunista Italiano. Em 1914, ele perdeu a perna e quase morreu. Uma citação importante aqui do Mariátegui, abre aspas: só me senti americano na Europa, pelos caminhos da Europa.
Encontrei o país da América que deixara e no qual vivera quase como um estranho e ausente. A Europa me revelou até que ponto eu pertencia a um mundo primitivo e caótico. E ao mesmo tempo me impôs de esclarecer o dever de uma tarefa americana. E qual foi essa tarefa americana? Foi de organizar os movimentos sociais e criar um partido comunista no Peru. Porém, como ele não obedecia às normas da Terceira Internacional, ele não deu o nome para esse partido comunista de Partido Comunista. Ele chamou, contrariando as ordens da Terceira Internacional, que era hegemonizada pelo grupo de Stalin, chamou de Partido Socialista. Lembrando que o Mariátegui ele criou um movimento que eu acho que é um dos movimentos mais originais do século XX no Peru. Foi a Aliança Popular Revolucionária, Aliança Popular Revolucionária Americana, o APRA, né? Foi um partido do, o Victor Jaya de la Torre. Setores da esquerda todos se apropriaram, se engajaram nesse partido aí, que tinha um viés nacionalista, anti-imperialista e até certo ponto reformista. Até os anos 30, 40 ali foi um partido de oposição às oligarquias, mas aí depois o próprio partido acabou se perdendo em alianças ali, né, para se manter vivo, digamos assim, que ele se aliar com os setores da burguesia e do grande latifúndio. Acabou perdendo um pouco desse viés reformista e revolucionário nacionalista para se aliar a um setor um pouco mais conservador. Mas esse Jaya de la Torre, que foi companheiro do Mariátegui e ajudou a fundar o APRA, que é esse partido aí, o aprismo, né, foi bem forte no Peru, se manteve na política peruana aí até os anos 80 ou 70, não me recordo qual ano ele morreu, mas foi um político bem importante, sempre foi um defensor ali das causas populares, mesmo se convertendo num viés um pouco mais moderado e conservador nos anos 40 e 50, para se manter ali o partido enquanto partido legalizado, legal, né? Mesmo assim não deixou de trazer em si assim, essa ânsia de fazer com que os princípios de soberania popular se sobrepunham aos interesses de algumas minorias. E o Mariátegui rompeu com o Jaya de la Torre nos anos 20 já, e ambos romperam, né? Eles militavam juntos na academia, quando eram estudantes. Aí eles romperam e o Mariátegui seguiu pelo caminho dele de fazer o Partido Comunista Peruano e o Jaya de la Torre continuou com essa proposta nacionalista popular do APRA até a sua morte lá nos anos 70 e 80. É importante salientar que o Mariátegui ele era autodidata, ele se considerava de caráter extra-universitário ou anti-universitário. Ele foi convidado a ser professor na universidade, mas por questão de saúde acabou não dando certo. Sobre a questão da teoria de história com Mariátegui, abre aspas, que ele dizia: o passado nos interessa na medida em que pode nos servir para explicar o presente. Fecha aspas. Ele participou então um pouco mais sobre a vida dele, ele participou da criação da Central de Trabalhadores, do Partido Socialista, do partido que mencionou há pouco, Partido Aprista. Ele chegou a fundar 2 jornais, escreveu alguns livros, ele publicou, organizou a revista Amal, que foi um marco para a história cultural da América Latina. E o trecho que chama a atenção aqui do livro 7 ensaios da interpretação da realidade peruana, um pouco da introdução. O que ele diz? Todo esse trabalho não passa de uma contribuição à crítica socialista dos problemas e da história do Peru. Não falta quem me acuse de europeizar, alheio aos fatos e às questões do meu país. Essa crítica não é totalmente infundada. A gente já viu na citação anterior que ele considerava, ele percebeu na Europa que ele pertencia no Peru a um mundo primitivo e caótico. Ele não era totalmente livre do eurocentrismo. Realmente essa crítica aqui é verdadeira. Continuando a citação, que a minha obra se encarregue de me justificar contra essa especulação barata e interessada. Fiz na Europa o melhor da minha aprendizagem e acredito que não há salvação para a Indo-América sem a ciência e o pensamento europeus ou ocidentais. Sarmiento, que ainda é um dos criadores da argentinidade, foi considerado na época um europeizado. Não achou melhor maneira de ser argentino. O Sarmiento foi um presidente da Argentina que eu acho que o grande legado dele para o país da Argentina
foi a construção de diversas escolas, né? Ele foi um cara que construiu escola, investiu na educação pública básica, então acho que esse aí foi um grande legado do Sarmiento. Só que por outro lado o Sarmiento renegava tudo que era próprio da Argentina, Tudo que era autóctone. por um modelo pretensamente europeu, né? Tanto que ele escreveu aquele livro, Facundo, Civilização ou Barbárie, em que ele fala sobre os gaúchos, que são uma coisa deplorável, que tem que ser exterminada da face da terra, e contrapõe esse gaúcho rústico do campo, enfim, um cara, como é que é, educado aos moldes europeus e eurocêntricos. Esse livro aqui é importante, chama atenção para a questão conceitual que tem nesse livro. Se tu quer entender o que é enganche, o que é anaconagem, gramonalismo, o regime de despovoamento, esse é o livro certo. Tem que ler 7 ensaios da interpretação da realidade peruana. Enquanto as críticas a esse autor foram feitas pelo autor Luiz Vitale, que eu comentei anteriormente. Tem um texto que está no nosso blog, eu desenvolvo um pouco dessas críticas do Luiz Vitale e ao Mariátegui. O texto se chama Nos Debates sobre a Nossa Chã, como o saber histórico se desenvolve por meio de contradições. Vou deixar para os interessados que leiam esse texto no blog de minha autoria sobre as questões críticas ao Mariátegui, que eu considero, assim, eu acredito que é impossível um autor não ser eurocêntrico para pesquisar a história, porque a história é eurocêntrica. Eu acredito que o Luiz Vitale, assim como o Mariátegui, assim como o Galeano que a gente comentou, em alguma medida são eurocêntricos, sim. Ele pode ser criticado por essa via. Lembrando que esse livro aí do Mariátegui, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, foi um livro que influenciou diretamente o revolucionário argentino Ernesto Guevara. Durante as suas andanças aí pela América Latina, ele teve contato com esse livro aí, leu esse livro e deu ali um estalo de realidade na cabeça dele. Mas tu queres fazer um sorteio, se refere. Quer fazer um sorteio para uma pergunta, tá? Mas eu quero saber se tem gente ali no grupo já. Se o pessoal está ali movimentado, se está escutando o nosso programa. Sabe o que eu falo no próximo momento, então aí eu vejo isso. Então tu vê aí, vê se o pessoal tá mandando uma mensagem aí, pessoal, perguntando se eles estão na escuta. Tanto aqui no grupo do WhatsApp, quanto no grupo do Facebook, né? Pra gente fazer esse sorteio aí, em breve, do livro 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, do Mariátegui, que é um livro que foi cedido gentilmente pelo como é que é o nome dele? Mauro, né? Mauro Messina, lá da Ladeira Livros, que é um grande parceiro nosso aí, já esteve com nós, inclusive, no História em Pauta. Então eu vou falar agora sobre minha segunda indicação de livro. É um livro que vale para todo mundo que tem interesse em saber um pouco sobre essa complicada relação, esse complicado momento histórico da América Latina, que foram os períodos da nossa independência, né? A independência dos países latino-americanos, tanto da América Latina espanhola, quanto da América Latina francesa, ali no Haiti, que a gente comentou na semana passada, e da América Latina portuguesa, cujo Brasil fazia parte, né? Então esse livro, As Independências da América Latina, a edição que eu tenho aqui é de 2007, da coleção Tudo é História, é uma coleção bem didática, assim, para quem está iniciando a faculdade de História, e também o pessoal que é do ensino médio, aí, cursinho pré-vestibular, que é interessado nos assuntos. O autor é um historiador argentino chamado Leon Pommer, que é um cara bem de esquerda, assim, ele foi muito criticado pelas suas teses sobre a Guerra do Paraguai, né? Ele era um dos caras que defendia o Paraguai como um sistema diferenciado de capitalismo, enfim. Muita gente interpretou o que ele dizia como se o Paraguai fosse um paraíso socialista ou um capitalismo de Estado, quando na verdade não foi bem assim. A gente tem até um texto sobre a Guerra do Paraguai, e eu tenho um texto sobre a independência do Paraguai, então no nosso blog ali, basta o pessoal procurar, né? E nesse livro ele trata das independências de modo geral, qual era a relação de exploração em cada região da América Latina, né? Ele pega ali o Brasil, pega a América Espanhola, o México, a Argentina, o Peru, os principais focos ali de resistência, como é que começou esses focos, a relação dos
crioulos como funcionários reais, com a própria coroa, a questão da invasão napoleônica na América não, na Europa lá, que Napoleão invadiu a Espanha e a rivalidade entre a Inglaterra e a França naquele início do século XIX acabou também criando um cenário, uma conjuntura para que na América Latina alguns crioulos assim, mais ricos, mais endinheirados, pudessem respirar um pouco aquela atmosfera que era sufocante, que era a atmosfera do pacto colonial, do exclusivo colonial. O contrabando também é mencionado nesse livro como uma importante atividade econômica ali, principalmente da elite, a elite marginalizada, que não estava diretamente vinculada com os grandes comerciantes ou com os grandes produtores ali, que comercializavam no mercado internacional as principais matérias-primas. E o trecho que eu destaco está na página 9, está bem no começo, bem na introdução do livro. Esse trecho é bem peculiar e bem explicativo. Diz o seguinte, abre aspas. Na América Espanhola, as lutas pela independência começam numa conjuntura precisa. A caduquice da coroa espanhola, por obra e graça do poder napoleônico, a Espanha está ocupada. Um rei francês, irmão de Napoleão, ocupa o trono real e os últimos vestígios de soberania refugiam-se numas espectrais juntas ou num conselho de regência. Foi o que aconteceu quando o irmão de Napoleão foi colocado no trono. Os governantes aqui a serviço da Espanha, né, os governantes aqui da América a serviço da Espanha não sabiam o que fazer, se eles eram vassalos de um rei usurpador ou se eles faziam juntas de governo para se autogestionar enquanto esse rei estrangeiro estava no trono. Mas o clima, voltando à citação, mas o clima político e cultural que impregna a conjuntura é dado pela independência americana, estadunidense, a Revolução Francesa e os escritos dos pensadores que acabaram por demolir o universo cultural e ideológico proveniente do mundo feudal. Montesquieu, Rousseau e Voltaire, para falar apenas os mais conhecidos, penetraram nos rincões mais profundos do Império Colonial, sem que o olho distraído do funcionário da alfândega conseguisse detectá-los entre as mercadorias com as quais se confundiam. Então, nesse primeiro trecho do livro, que está bem na introdução, que eu selecionei, dá um apanhado geral assim, dessa conjuntura que possibilitou a independência da América Latina. E depois o livro se estende ali, é um livro que não tem muitas páginas, é um livro bem didático de ler. O livro se estende onde ele vai mencionando ali independência por independência do México, América Central, ao Haiti, ao Brasil, Argentina, Peru, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia, e destaca o papel desses personagens que a gente conhece, como os Libertadores, o Bolívar, o Artigas, lá no México, o Hidalgo, Morelos. Enfim, é um livro bem interessante, vale a pena a leitura, é um livro didático, a coleção Tudo é História, deve ter edições mais recentes, com certeza. Esse historiador aí, o Pomer, acho que ainda está nativo, ele é a Universidade de Dalma, acho que ele está nativo, e tem uma obra bem interessante que vale a pena ir atrás, não só sobre esse livro das independências, mas outros livros sobre a América Latina, principalmente a conjuntura ali rio-platense, né, que é Uruguai, Argentina, um pouco Brasil também, Paraguai. Ele comenta sobre a libertadora Bárbara de Alencar, lá no Crato. Só lendo o livro para saber. Fica a dica aí. Fica desafio. Então, a gente está chegando no final do programa, tem poucos minutos mais, então vamos utilizar as duas últimas sugestões. Eu já conversei aqui sobre esse livro do Paulo Ribeiro da Cunha, que é um intelectual que pesquisa a esquerda militar no Brasil, principalmente no período que começa a partir de 64, mas também pega um pouco sobre esse autor em específico desse livro aqui, que é o Nelson Werneck Sodré. O nome desse livro que eu indico a todos é Um Olhar à Esquerda. O subtítulo é Utopia Tenentista na Construção do Pensamento Marxista de Nelson Werneck Sodré. Tem uma resenha que eu publiquei no nosso blog, os referenciais teóricos, então, do Paulo Ribeiro da Cunha, são Lukács, José Paulo Neto, Leandro Ponder, Michel Lovig. Foi uma pesquisa realizada em 2001. Michel Lovig também é um trotskista. Ele
Essa pesquisa foi realizada em 2001 na Universidade Estadual de Campinas. Então mostra principalmente o aprofundamento político das ideias de Sodré. Eu chamo a atenção para um trecho aqui onde ele fala sobre a principal influência dele, que foi o seu professor lá do Colégio Militar. O nome dele é Isnard. Estou procurando aqui esse trecho. Ele começou a se politizar no Colégio Militar durante a época do tenentismo, na década de 20. Enquanto eu não acho aqui um outro trecho que eu achei interessante, na USP perguntaram para o Nelson Werneck Sodré qual era o fato histórico mais importante da história do Brasil. A resposta do Sodré foi a seguinte, abre aspas, o fato histórico mais importante da história do Brasil ainda não aconteceu. Ele acreditava que a Revolução Brasileira fosse acontecer. Na verdade a gente está lutando por isso, né? Exatamente. Tem notícias aí sobre o nosso sorteio? Na verdade eu vou estar ali já no grupo do WhatsApp. Nós vamos iniciar o sorteio agora. E quem quiser ganhar o livro da... Inclusive, eu acho um texto importante aqui para finalizar minha fala sobre esse sorteio. Enquanto eu seleciono aí o trecho, quem quiser ganhar o livro, nós entregamos para todas as regiões do Brasil. O livro cedido pelo Ladeira Livro lá, o Mauro, profissão livreiro. 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, do José Carlos Mariátegui. Esse livro fala sobre os índios, fala sobre a sociedade colonial, fala sobre todo um período ali de movimentação política e econômica em que o Mariátegui viveu, né, que foi ali o princípio do século XX. Quem quiser ganhar esse livro, vai responder lá no Facebook, no grupo do Facebook do Grupo de Estudos Americanistas, o primeiro que responder em que ano esse livro foi lançado. Qual livro? Os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, do José Carlos Mariátegui. Dica, foi 2 anos antes dele morrer. Então tá aí a dica, ó, quem prestou atenção no nosso programa, vai lá no grupo de estudos do Facebook e o primeiro que responder ganha o livro autografado por mim pelo Freitas. E aí vai levar, e se a gente precisar gastar com correio, vai levar aí numa cartinha lá de especial. A gente vai encomendar, vai enviar junto com o livro essa carta aí especial de agradecimento. Bom, o trecho de destaque aqui que eu vou ler do livro do Paulo Ribeiro da Cruz é o seguinte: a admiração pelo mestre, a quem dedicaria vários artigos, sem contar as entrevistas em que era quase sempre mencionado, tinha ainda outros aspectos. Isnard Barreto, abre aspas, mencionando, era um professor que realmente sabia ensinar história, disciplina que retirava do museu e da estática que caracterizava o ensino e incluía em movimento, além de propiciar pela razão a consistência da análise. Quanto às digressões, estando associadas aos acontecimentos nacionais e internacionais, eram relatadas com o entusiasmo de quem conhecia o assunto. E dele ficou uma lição singular. A história é ciência revolucionária, ciência das ciências. Aliás, todas são por elas afetadas. O bom mestre da história é, pois, originalmente revolucionário. Mencionando uma citação do próprio Nelson Werneck Sodré. Hoje está bem legal o estúdio, está cheio de pessoas, de estudantes. Acho que são alunas todas do Paulo, não são? São a Brenda, que é aluna lá do Pasqualini de Novo Hamburgo, a Bruna, ex-aluna lá do Pasqualini também de Novo Hamburgo, e a Nádia, que é a mãe da Bruna. Aproveitando, Pablo, eu encontrei um aluno teu, Wellington, lá de Novo Hamburgo. Wellington, tem alguns Wellingtons. Sim. Ele mandou um abraço, disse que foi teu aluno. Isso, foi 3 anos aqui. Encontrei ele esses dias aí. Te mandou um grande abraço. Disse que foi teu. O professor Pablito. Então eu vou encerrar minhas dicas de leitura com um livro bem interessante que fala um pouco sobre uma história oculta da América, né, principalmente dos Estados Unidos, que é Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é do historiador e bibliotecário estadunidense Dee Brown. Esse livro ele relata ali toda a expansão do oeste dos Estados Unidos, né, enquanto tem aquela
aquela briga entre os cowboys e os índios como bandido, ele retrata essa expansão para o oeste pelo olhar do indígena, né? Então é bem interessante. Inclusive fiz um texto, que o texto é bem provocativo, o título, né? Guerra contra os Estados Unidos. Por mais de um século, esses indígenas travaram uma árdua batalha contra os Estados Unidos dentro do território dos Estados Unidos. E eu até menciono como uma das referências a Guerra de Arauco, que foi um dos textos um verbete que produziu. Então esse livro integra meu coração na curva do Coelho, pega lá desde o princípio, desde as primeiras levas de europeus que chegaram no território que hoje a gente conhece como os Estados Unidos, até o final do século XIX, ali, início do século XX, quando a maioria dessas tribos, desses povos, na verdade, foram exterminados, né, seja pela guerra, seja pelo extermínio dos próprios meios de sobrevivência desses povos, que eles tinham como um dos meios a caça dos búfalos, né, que foram exterminados pelo homem branco europeu e posteriormente pelo colono, que foi adentrando ali, foi passando da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos e foi disseminando todos aqueles povos que estavam ali, né, nas grandes planícies, enfim, até a costa dos Estados Unidos. O trecho que eu destaco é o seguinte, é o texto que também está na introdução do livro, abre aspas: só ocasionalmente foi ouvida a voz de um índio e muito frequentemente não registrada pela pena de um homem branco. O índio era a ameaça negra dos mitos, e mesmo que soubesse escrever em inglês, onde encontraria um impressor ou um editor? Lembrando que o de Brown ele fez essa obra a partir de alguns documentos que ele mesmo achou enquanto bibliotecário de uma universidade. Tem várias edições desse livro, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, algumas são ilustradas com fotos dos principais líderes indígenas, outras só tem textos mesmo, mas é um livro que vale a pena ir atrás, ler, pesquisar a respeito, que é uma obra sem dúvida nenhuma marcante. Assim como Os Dedos Abertos do Eduardo Galeano, o Jim Brown, que escreveu esse livro bem ali no início dos anos 70, na época tinha lá o Black Power, alguns movimentos sociais eclodindo ali nos Estados Unidos, né? E entre esses movimentos tinha o Red Power, que era um movimento de valorização da própria cultura indígena, né? Então, fica aí a dica, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Jim Brown. Mas Fábio, eu gostaria de terminar nosso programa com um resumo, fechar ele com chave de ouro. Antes de fechar com chave de ouro, alguém respondeu a pergunta ali no grupo? No Facebook? Se ninguém vai deixar em silêncio aqui, enquanto eu procuro, eu quero propor esse desafio a professora Lu e a professora Tabito. Se tem alguma sugestão de algum livro para entender nossa realidade ou nossos leitores? A realidade brasileira? Brasileira ou latino-americana? Pois é, assim, sopetão, mas eu teria alguns clássicos assim vindo na cabeça, que seria Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Acho que alguns do Caio Prado Júnior também, a nossa realidade histórica, né? A econômica do Brasil. Tem a formação do Brasil contemporâneo, que é do Caio Prado Júnior também. Eu tenho um livro que eu li uma vez para uma disciplina que era Psicologia Social, eu estava fazendo uma eletiva, e eu gostei muito, ele é bem pequenininho, e ele se chama A Crítica da Razão Tupiniquim. Ele é de um filósofo, que eu não me recordo o nome agora, mas o teor assim do livro era ele fazer uma crítica à filosofia que era praticada aqui, que seria uma reprodução do modelo filosófico europeu, né, que os filósofos brasileiros não pensavam a nossa realidade, que a gente precisava, né, de uma filosofia nativa, enfim. Bem interessante, assim, eu gostei muito desse livro, porque ele não é muito grande, né, então ele... E foi um psicólogo que escreveu? Não, é um filósofo. É na cadeira de Psicologia Social, não sei porquê. O livro chama Crítica da Razão Tupiniquim. Eu achei bem interessante, talvez algum filósofo possa fazer uma crítica mais, né, positiva ou negativa, né, mas eu, como da área de fala, gostei bastante. Agora, para entender assim, a realidade brasileira, do ponto de vista histórico mesmo, eu acho, não sei se alguns vocês já citaram aí. Cada um de nós a gente conversou sobre 3 sugestões, né? Sim.
uma sugestão que eu acho interessante é essa, a principal delas, Lise Vitale, História e Sociologia da Mulher Latino-Americana. Olha que interessante. Historiador marxista argentino sobre a história das mulheres desde antes de Colombo vir para cá. Inclusive as mulheres dos povos nativos, dos povos originários. Bem interessante. E Lu, tem alguma sugestão na área da educação, na área da política, na área de história? Como desafio aqui do grupo de estudo? Olha, teria várias assim, mas agora eu não vou conseguir me lembrar que eu sou péssima para nome, tipo, eu sou a pior pessoa para fazer terra, assim. Mas acho que seria interessante ir direto na fonte, tem muitas mulheres produzindo teoria, né? A Hannah Arendt é uma referência para mim, assim, as seguidoras dela, enfim. Para ir na fonte também Daniel Bunduricum, agora eu não vou lembrar nenhum livro dele, o título pelo menos não vou lembrar, mas ele escreve sobre a realidade dos povos indígenas, escreve tentando resgatar as lendas e as histórias orais dos povos, né, indígenas brasileiros. Acho que também é interessante. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um francês, que eu não lembro o nome dele, mas o livro é Povos Indígenas, Jesuítas e Indígenas nos Tempos das Missões, eu acho que é esse o título. É um francês. E ele escreveu sobre, do ponto de vista indígena e do jesuíta que ficou aqui para defender as terras indígenas e os povos indígenas quando foram invadidos, né, pelos portugueses e espanhóis. E ele vai atrás de documentos dos charruas, dos tapes, dos minoanos, de indígenas que a gente não tem muita coisa, né, guardada historicamente, que foram povos que não se renderam, não se dobraram, resolveram resistir, né, não se integraram sequer nas missões ali. E é muito interessante as histórias que ele conta, assim, por exemplo, uma dos charruas, né, que os charruas eles eram grandes filósofos. Ele conta que eles têm documentos assim, de registro oral de alguns antropólogos que tu fica impressionado com o nível de pensamento, Eles discutiam teologia com os jesuítas, tete a tete. E aí tem uma passagem que o charrua está questionando se Jesus é tão importante para a igreja, né? Se Jesus é uma coisa tão sagrada, por que eles comem o corpo de Jesus e bebem o sangue de Jesus todos os dias nas cerimônias? Que isso os indígenas só faziam com os inimigos, né? Não faziam com os amigos. E aí o padre responde, tenta responder, e o indígena não consegue entender como é que se faz isso, né? Aí ele diz, isso a gente não consegue entender, não consegue aceitar. Que vocês tratam os semelhantes, vocês tratam os amigos da mesma forma que tratam os inimigos. Esse é o homem branco. Nós não. Nós sabemos quem é inimigo, nós sabemos quem é amigo. Então é bem interessante esse debate. Como é que é o nome do livro? Acho que é Índios e Jesuítas nos Tempos das Missões. Eu tenho ele lá dentro. É muito bom o livro. Pô, bem interessante. Também me interessei por esse livro aí, não conhecia. Agora, aos pouquinho eu vou colocar a teoria, assim. Eu acho um livro que é bem interessante para entender assim, a conjuntura política, o sistema político brasileiro, né? Desde a colônia até hoje, que é de um jurista, o Raimundo Faoro, também é um clássico, né? Os donos do poder. Né? Então esse aí a gente trabalha bastante na faculdade. Hoje é referência para quem quer entender, né, como é que é o funcionamento da estrutura política, como é que se formou, né, essa estrutura patriarcal, corrupta, enfim, todas essas características que a gente observa hoje. Eu acho que os donos do poder do Raimundo Faoro é bem interessante. Bueno, então o sorteio continua, ainda não tivemos resposta ali, o pessoal do grupo do WhatsApp. Tem que ser lá, só vai no Facebook a resposta, estamos aguardando aí. Então, a gente vai alimentando essa proposta de sorteio com resposta de uma pergunta para o próximo programa. Também, sim. E quando alguém responder, a gente manda o livro. Quando alguém responder, a gente manda, exatamente. Aqui, ó, tá? O título é Índios e Jesuítas no Tempo das Missões e o autor é Maxime Halbrecht. Fica de dica aí a todos. Fica a dica a todos e fica minhas despedidas a todos os web ouvintes aí, trabalhadores, estudantes do Morro Santana, de Porto Alegre, toda a América Latina e todo mundo. A gente agradece aí a audiência, envolvida do início até agora.
E ficamos aqui, um abraço no coração. Um abraço no coração, não perca logo depois aqui do História em Pauta, o Escola de Luta, a Luciana e com o Pablo, toda essa gurizada que está aqui, que acho que vai falar também, né? Vamos falar aqui no capeta. Falou que vai falar, tá pessoal? É importante. E continue aqui na Porto Morro FM 88.13 e a voz do morro.blogspot.com.br. Até domingo que vem com mais um História em Pauta.